menopausa. Hoje estou aqui na Nutrivida com a doutora Camila Geraldi, nutricionista, e vamos falar sobre nutrição na menopausa, né, doutora? Tudo bem? Tudo bom, Karina, com você? Também tudo jóia. Muitas dúvidas as mulheres têm sobre a menopausa, né? Dizem que quando a gente chega nessa fase, engorda-se muito. É mito? Não é mito, infelizmente. Não significa que todas as mulheres maduras vão engordar. Porém, quando ocorre, né, o início da menopausa, por haver a redução hormonal, a redução da produção dos nossos hormônios dentro do organismo, um dos sintomas que isso pode contribuir é com ganho de peso e com o aumento da circunferência abdominal. Nossa, justo na barriga? Verdade? Justo na barriga, para piorar a situação, né? Nós mulheres somos tão desesperadas com o abdômen e realmente há um aumento aí da circunferência abdominal, da gordura abdominal, né? É uma gordura perigosa, a gente tem até que se cuidar muito para isso. E o aumento de peso, sim, pode acontecer em algumas mulheres. E aí a nutrição entra para colaborar, né? Exatamente. Muitas vezes a mulher acha que é impossível ela perder peso ou simplesmente ela se conforma que ela vai ganhar peso pela atual situação. Ah, estou na menopausa, vou ganhar peso mesmo, e ela acaba se acomodando e resolvendo ficar daquela maneira. A gente tem que lembrar, assim, que os sintomas básicos que a mulher tem na menopausa já são chatos. Então, calor... Acontece muita mudança de humor, depressão, ansiedade. Isso são coisas que a gente tem aí mais comuns, que pra gente que não tem é fácil falar. Porém, nessa idade, você ter esses sintomas já é muito ruim. Perda da libido. Porém, também a gente tem que classificar que existem coisas um pouquinho mais ruins que envolvem nosso metabolismo. Então, essa mulher pode passar a ter muitas dores ósseas, ter mais riscos de fraturas de osso, tá? Nossa. Além disso, que é uma das situações mais de risco, é o que envolve a saúde cardiovascular do coração. Porque o que acontece? Nessa fase, aumenta-se muito o colesterol ruim dentro da mulher. Tá? Então, se ela não se cuidar, além do ganho de peso, ela pode ter um risco aí de uma doença vascular, uma doença de coração, pelo aumento do colesterol. Na verdade, o infarto, né? Quando a gente brinca aí com o colesterol. Então, as pessoas, às vezes elas se acomodam achando que o ganho de peso tudo bem, ia ocorrer mesmo, mas ela esquece que o ganho de peso traz muitas doenças consigo. Então, é primordial que a mulher na fase da menopausa se cuide. Se cuide pensando em alimentação e pensando em atividade física. Atividade física também, né? Principalmente, tá? Sempre. Então, sempre. Desde o início, a gente tenta estimular já para não precisar chegar lá na frente e correr atrás do prejuízo fazendo atividade física em demasia, de monte. Então, assim, a atividade física, ela tem que ser regular, ela tem que ter uma boa frequência e ela preferencialmente tem que ser uma atividade mista. Então, não necessariamente só uma caminhada, não necessariamente só um exercício funcional, não necessariamente só uma dança ou uma musculação. Então, a pessoa, ela tem que procurar combinar dessas duas atividades, para ela ter uma atividade aeróbica e para ela ter uma atividade de resistência, que vai influenciar principalmente na sua musculatura. A gente sabe que com o avançar da idade, a gente vai perdendo musculatura e ganhando mais gordura no nosso organismo. E isso tem uma propensão maior ainda para quedas, né? Para fraturas ósseas. E a gente tem que lembrar o importante também, se a gente está falando que essa mulher vai ter dores ósseas, né? Que ela vai ter uma maior propensão a quedas e fraturas, a gente tem que pensar então em quê? Em cálcio. Essa mulher tem que ingerir cálcio e ter uma garantia que ela tenha esse nutriente de maneira suficiente no organismo. Então, onde ela vai buscar cálcio? Ela vai buscar cálcio num gergelim, ela vai buscar cálcio num vegetal verde escuro, tipo brócolis, ela pode buscar cálcio nos produtos lácteos, leite, iogurte, queijos, até na sardinha, que tem muito cálcio, tá? Então, dá para ter dentro da alimentação um bom fornecimento desse nutriente e ela pelo menos está aí garantindo a questão da ingestão de cálcio. Só que um exercício muito bom para estimular a massa óssea dentro do nosso organismo é a musculação.
Então, se essa mulher fizer uma caminhada intercalada de musculação, ela vai ter aí, além do fortalecimento muscular, um fortalecimento ósseo. Olha isso. E a gente acha, é muito difícil ver senhores e senhoras na academia, né? Normalmente eles fazem caminhada. Caminhada você encontra na rua, fazendo sua caminhadinha. Mas na academia, fazendo musculação mesmo, é muito difícil. E a maioria das pessoas tem condição, Karina. Então, elas podem estar lá frequentando. Muitas pessoas não têm como, porque tem até ordem médica de não seguir atividades de maior peso, o que quer que seja. Mas, com certeza, tem alguma atividade que essa pessoa possa fazer para melhorar aí o tônus muscular, ao menos. Mas a maioria das pessoas tem condição. E elas deixam de fazer um exercício tão importante aí para a musculatura e para a estrutura óssea do nosso organismo. Olha que bacana essa dica, hein, gente? Então é aí para os senhores e senhoras irem para academia, sim. A minha mãe faz hidroginástica e acha que já está ótimo para ela. Muitas vezes a pessoa se acomoda em uma atividade só, né? Uma atividade de menos intensidade, aí não sabe porque não está perdendo peso. Então, assim, de repente a gente trabalha, a pessoa em menopausa, a mulher em menopausa não significa necessariamente, tá, que ela vai ter o ganho de peso. Mas vamos supor que a pessoa tem um ganho de peso, então ela não pode ficar com uma atividade física que não tenha tanta intensidade, se ela tiver condições de fazer outra, tá? Que fora isso também, dentro da nutrição, provavelmente a gente vai trabalhar com uma dieta reduzida em calorias para promover uma perda de peso para essa pessoa. Então, um ponto crucial de uma dieta de uma mulher na menopausa, caso ela esteja fora do peso, com certeza é a redução calórica para auxiliar nessa perda de peso. Só que a gente sabe que só a dieta é 50% dos resultados dentro de um objetivo nosso. Então, a gente sempre precisa daquela outra ajuda de 50%, que é o quê? Essa atividade física. Não adianta por um tempo seguir só a dieta, que você até vai ter resultado, mas chega um momento que o nosso corpo estabiliza a perda de peso. E muitas vezes a gente não perdeu o que era necessário. Exatamente. Tem que fazer o exercício físico forever. Exatamente. Então, dar atenção tanto à alimentação saudável, porque a gente às vezes protela esse início, eu não quero aderir. A gente tem que aderir à alimentação, o hábito saudável para a nossa vida, porque nós vamos ter fases, nós vamos mudar essas fases e vai haver uma fase, por exemplo, a menopausa, de maior necessidade de nutrientes. Para quê? Para a gente evitar todas aquelas situações chatas que ocorrem em decorrência da redução hormonal. Se a gente vai pensar em saúde vascular, a gente está pensando em colesterol, a gente pode sugerir aí para o pessoal colocar o quê? Um antioxidante importante dentro da alimentação do dia a dia. E às vezes as pessoas se esquecem de duas coisas muito simples e que a gente estimula muito em consultório, que é o uso do açafrão, da cúrcuma, aquele pozinho amarelo. É um produto muito interessante, dá pra gente usar diariamente para fazer um arroz, por exemplo. Ele não adere sabor, né? Então, apenas uma cor, e é um produto muito rico e excelente para esse controle aí do colesterol ruim, tá? Para combater esse colesterol ruim. Então, basta apenas adicionar no seu arroz, por exemplo, no arroz do dia a dia, açafrão. Não vai ter problema para ninguém da casa. Só porque eu tô na menopausa, eu vou atrapalhar alguma outra coisa numa criança? Não tem problema. É um produto antioxidante. É ótimo para combater os radicais livres do nosso organismo. E esses radicais livres é que muitas vezes propensiam eles dão início a algumas doenças. Então, a gente não vai estragar a dieta de ninguém colocando um açafrão. Se todo mundo aderir, porque às vezes pela cor uma criança acaba não aceitando. Mas se todo mundo na casa aderir, todo mundo pode estar utilizando. Mas aí a gente pode pôr no suco também, não pode? Junto, bater com alguma coisa, o açafrão? Poderia. Se você achar que ele não vai... na minha opinião, ele não tem sabor característico. Algumas pessoas sentem, tá? Se você acha que você não vai sentir, você poderia. Qual a quantidade seria ideal? Num suco, vamos pensar numa colherinha bem pequena de café. Tá? E no arroz, se a pessoa for utilizar, é importante que ela coloque no final do cozimento, para ele não ficar cozinhando o tempo todo e perder as suas propriedades, assim como qualquer outro nutriente ou qualquer outro antioxidante. E uma outra coisa bem simples para a gente colocar no dia a dia aí
para combate, para reduzir a absorção de colesterol, para retardar envelhecimento, para melhorar a digestão, para melhorar a flora intestinal, a saúde intestinal. Então, assim, um único produto tão simples e que a gente pode usar para fazer tudo isso e muito útil na menopausa, que é o limão. Então, aquela história da água com o limão. Simplesmente para emagrecer? Não, a água com limão é muito saudável. Então, você pode utilizar, aí pensando em tudo isso que eu falei, que ajudaria aí em controles de coisas que estejam acontecendo na sua menopausa, e é muito fácil de usar. Espremer o limão numa água gelada antes, pelo menos do almoço, até antes do almoço. É preferencialmente usar pela manhã. Água com limão. Todo mundo, né, fala muito da água com limão. Eu cresci ouvindo minha mãe falar da água com limão. E ainda tem muita gente que fala que é besteira, né? Mas não, o limão é um santo remédio mesmo, né? Exatamente. A única coisa é aderir crenças a um alimento, achando que ele vai ser a solução, dentro de um hábito totalmente inadequado. Então, ele vai... Claro, se você tiver com uma alimentação totalmente ruim e que esteja aumentando o seu colesterol, graças a esse limão, você vai deixar de absorver um pouco. Mas ele também não é um milagre por si só, ele não vai te curar. Então, eu acho que dentro de uma alimentação adequada, a gente ainda vai adicionar esse que a mais para potencializar ainda mais o efeito saudável e bom da nossa dieta. Com certeza. E quais mais as dicas aí nutricionais para a menopausa? Então, a gente, além de tudo que a gente já falou até agora, a gente tem que dar uma atenção especial muito hoje ao ômega 3. Dentro desse período aí da mulher. O ômega 3 hoje a gente encontra em peixes, na sardinha, no salmão, a gente encontra na semente de linhaça, a gente encontra na chia, nas castanhas, nas nozes. Então, assim, dá pra gente ter também dentro da nossa alimentação. Claro que ainda hoje, chia, linhaça e castanhas principalmente, o salmão, ou seja, quase todos esses produtos estão muito caros. A sardinha é um dos mais baratos, mas ainda assim tem um custo alto. Porém, se a gente for priorizar alguma coisa aí, hoje, para a menopausa, eu diria para as mulheres usarem linhaça. Então, preconizar o uso de linhaça uma vez ao dia, adicionada num suco, adicionada numa fruta que a gente possa estar consumindo, que a gente vai estar fornecendo uma quantidade de ômega 3. O ômega 3 é anti-inflamatório e ajuda muito na redução da circunferência abdominal. Então, é um produto interessante para a gente estar utilizando, fora aí no auxílio de ingestão de gordura boa para dentro do organismo, que vai com certeza aumentar também o nosso colesterol bom. Se a gente está aumentando o colesterol ruim na fase da menopausa, é necessário que aumente o colesterol bom para combater. E a linhaça usa quanto? Uma colher de sopa ao dia é o suficiente, tá? Então, e aí também usa a critério. A critério, mas se possível fixar esse uso, tá? E todo dia, exatamente. E procurar a linhaça, comprar em semente, fazer a trituração em casa no seu liquidificador, deixar tampadinha dentro de um pote escuro na geladeira e triturando isso aos poucos também para poder ter um fornecimento aí semanal, por exemplo, e fazendo aos poucos para não ter grande perda, né? Às vezes as pessoas já querem comprar triturada. Não é o ideal. O ideal é você fazer a trituração em casa, tá? Olha lá, outra dica, né? Porque a gente sempre vai no mais fácil. Né? Já quero a triturada. Vou lá no mercado e já compro a triturada, né? A gente sempre vai pelo caminho mais fácil, né? Isso, a gente tem que fazer a coisa certa para ter a maior extração. Né? Exatamente. Não adianta. Não adianta, a maior extração de nutrientes pra gente. Se a gente já tiver 50% da perda ali embalado, de que adianta comprar um produto? E já pronto também é caro, né? Então, vamos aproveitar da melhor forma esse alimento. E legal, e o ômega 3 aí, então, é um bom produto pra gente colocar na nossa alimentação nessa época aí da menopausa. Já falo nossa, né, Karina? Porque logo em breve a gente tá aí. Sim. Não vem me incluir nisso, não. Olha isso, gente. Socorro, né? Fazer o quê, né? Não tem outro jeito, né, gente? É impossível, nós vamos chegar e nós vamos sentir aquele calor. E aí, para eu controlar esse calor, o que eu posso fazer? Hoje se fala muito no uso da soja
dos alimentos a partir da soja, né? No caso, eu gosto de indicar mesmo a soja em grãos, porque muitas vezes você tem que procurar o produto industrializado para consumir essa soja, por exemplo, na forma de suco ou leite, então é preferencialmente consumir em grão. Aí uma meia concha de grão de soja ao dia, também que pode acompanhar uma salada, né, na refeição do almoço, da janta, até mesmo no lanche da tarde, de repente se a pessoa quiser aí um produto que sacie bastante. Então a soja é interessante para controlar essa queda hormonal, favorece bastante nesses sintomas ruinzinhos aí que a pessoa vai ter dessa menopausa. E o famoso chá da folha de amora. Ah, verdade. Que esse é muito utilizado também pelas pessoas. Então, aí, uma xícara de chá de folha de amora ao dia também é interessante para começar a controlar os sintomas. Claro, isso não livra a pessoa de procurar o seu médico, porque nessa idade a gente tem que fazer muitas vezes a terapia de reposição hormonal. Então, a pessoa também tem que procurar o seu médico responsável para que faça isso, porque nem sempre uma folha de amora e uma soja vai resolver o problema. E a gente não pode ficar ali passando por todos esses sintomas e tentar resistir a isso. Não há necessidade, não é necessário hoje. Mas se eu tomar esse hormônio, eu vou engordar mais? Vamos lá, nós estamos falando de várias estratégias que a gente sabe que funcionam para a sua saúde e para o controle dos sintomas dessa fase. Então, se ainda assim você precisar de uma terapia de reposição hormonal, ela deve ser feita, porque ninguém é obrigado a ficar passando por esses sintomas sem ter necessidade. Até porque tipos de sintomas esses nos levam ao mau humor. Nossa Senhora! Nos levam à depressão em momentos. Então, mulher em momentos, isso é potencializado ali na frente. Então, para esses... E muitas vezes também a gente acaba tendo uma perda da função cerebral, tá? Para piorar a situação, a memória também se desgasta aí na idade avançada, na menopausa. Então, assim, também podemos priorizar as vitaminas do complexo B, o ácido fólico, tá? Então, ingerir carnes, vegetais verdes escuros, os feijões, então grão de bico também, todas essas leguminosas é interessante para ter esse fornecimento aí de vitaminas do complexo B. Para ajudar nesses transtornos de humor e ao mesmo tempo para nos ajudar na função cognitiva, aí, com a memória, tá? E vitaminas básicas, que a gente tem que usar no dia a dia mesmo, que é a vitamina C, vitamina A, que se a gente tiver uma alimentação adequada e variada, a gente com certeza vai ter ingestão de tudo isso, porque são frutas cítricas, tá? São óleos vegetais, a gente hoje consome azeite, né? São castanhas que a gente também hoje coloca muito dentro da alimentação, então a gente consegue atingir aí um teor legal dessas vitaminas e minerais que são necessários para poder fazer o controle aí maior desse distúrbio hormonal e favorecer a redução desses sintomas ruins que eles causam, tá? E se você perdeu o controle, né, ficar muito brava que isso acontece, não conseguir dormir direito, você pode apostar nos chás relaxantes. Então, lembrar de camomila, lembrar de melissa, erva doce, hortelã, até a misturinha de 2 ou 3 dessas ervas é bem interessante. Uma xícara desse chá ao dia, mais para o fim da tarde, lá para 6, 7 horas, para dar aquela relaxada final. Porque realmente a gente sabe que o descontrole hormonal nos causa muitos sintomas e principalmente mudanças de humor. E isso é complicado, porque nós convivemos com outras pessoas. Exatamente. E a gente não consegue controlar. Não. Então, antes de tratar de uma coisa que perca o controle, é interessante manter essas coisinhas, essas dicas que vão com certeza auxiliar na atenuação dos sintomas. Gente, precisa sempre estar consultando o profissional da área para te ajudar a viver melhor, né? Porque o hormônio realmente é tudo. Às vezes a gente tá com a tireoide desregulada e não entende o mau humor, né? Ou porque a depressão, né? Fica meio deprê. Então, é tudo ligado ao hormônio mesmo, né? Isso, problemas hormonais desregulam todo o sistema. Então, a gente tem que contar que uma tireoide desregula desde um fio de cabelo até o intestino. Então, tudo tem que ser controlado. Você deve manter suas consultas frequentes no seu médico, que com certeza solicita os seus exames e você pode estar detectando um problema aí previamente. Ninguém é obrigado a passar por nada, né, Karina? Hoje em dia, a gente tem muito da medicina para nos ajudar aí também. Mas o hábito de vida saudável, sem sombra de dúvidas, é primordial para que as pessoas controlem todos esses probleminhas aí que podem ser desde hormonais até
qualquer outra coisinha aí mais simples, a gente pode conseguir muito através de um hábito de vida saudável. É o que a gente fala. Muitas vezes a pessoa vai tocando, deixa para querer começar isso lá na frente, Então. ela não se conforma que ela vai se manter em dieta por um tempo, mas assim, não é por um tempo. O hábito saudável tem que ser por toda a vida, para a gente poder ter aqueles dias de alegria, comendo uma coisinha diferente, mas o hábito saudável deve estar acima de tudo sempre. Exatamente. Então, ligue agora mesmo e agende já a sua consulta aqui com a doutora Camila Geraldi, nutricionista. Obrigada, doutora, mais uma vez e logo eu volto. Combinado, até a próxima. Um beijo.